afirmação da palavra. Glória a Deus. Deus é fiel, irmãos. Deus é fiel para cumprir tudo o que você necessita. Se você tiver fé, entregar a sua mão, se entregar a sua vida nas mãos de Deus, na mão do Criador. Porque tudo tem um tempo determinado por Deus. Amém? Amém. Eclesiastes, capítulo 3. Amém? Podem ficar sentados, viu, irmão? Ficar bem à vontade na presença do nosso Deus, do nosso Criador. Porque Deus é fiel. Amém, glória. Só Ele realmente determina que podemos dormir tranquilo. Amém? Tudo tem seu tempo determinado. E há tempo para todo propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer e tempo de morrer. Tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou. Tempo de matar e tempo de curar. Tempo de derrubar, tempo de edificar. Tempo de chorar, tempo de rir. Tempo de prantear e tempo de dançar. Tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntar pedras. Tempo de abraçar, tempo de afastar-se de abraçar. Tempo de buscar e tempo de perder. Tempo de guardar e tempo de lançar fora. Tempo de rasgar e tempo de coser. Tempo de estar calado e tempo de falar. Tempo de amar e tempo de aborrecer. Tempo de guerra, tempo de paz. Que vantagem tem o trabalho naquilo que trabalha? Tenho visto o trabalho que Deus deu aos filhos dos homens, para com ele os exercitar. Tudo fez formoso em seu tempo. Também pôs o mundo no coração do homem, sem que este possa descobrir a obra que Deus faz desde o princípio até o fim. Já tenho entendido que não há coisa melhor para eles que alegrar-se e fazer bem a sua vida. E também que todo homem coma, beba, goze do bem de todo o seu trabalho. Isto é dom de Deus. E sei que tudo quanto Deus faz durará eternamente. Nada se lhe deve acrescentar e nada se lhe deve tirar. E isto faz Deus para que haja temor diante dele. O que já foi e o que há de ser também já foi. E Deus pede conta do que passou. Vi mais debaixo do sol que no lugar do juízo havia ali impiedade, e no lugar da justiça havia ali impiedade. Eu disse no meu coração: não julgará o justo e o ímpio, porque há tempo para todo o propósito e para toda a obra. Amém? É exatamente um ano atrás, 2 de janeiro de 2023, eu estava começando um novo emprego como funcionário público no SAI de Barra Bonita. Havia prestado um concurso no ano anterior, né? Consegui passar no concurso e já faz um ano que eu estou trabalhando. Foi o início de uma bênção para mim, porque na maior parte da minha vida eu havia trabalhado como autônomo. E é difícil, sabe, você ter uma liberdade de autônomo, trabalhar como empregado, mesmo sendo funcionário público. Verdade. Só tem... tudo tem seu lado bom e seu lado difícil na nossa vida. E é tempo para a gente entender sobre isso. É tempo para todas as coisas. Esse ano de 2023 foi um ano maravilhoso. Mesmo eu tive que fazer fisioterapia, tive problema de saúde, acredito que a maioria teve, né, seus problemas, suas dificuldades, mas foi um ano maravilhoso. Foi um ano bom. No entanto, estamos aqui hoje. Às vezes um pouquinho de dor, outros mais saudáveis, mas estamos aqui na presença de Deus, né? E isso é gratificante, irmãos, porque alguns gostariam de estar como nós hoje, reunidos,
mas já não se encontra mais no nosso mundo. Já não se encontra mais entre nós. Às vezes outros acamados. Hoje mesmo estava falando com uma moça no serviço, já há uns dias atrás, a semana passada, a mãe dela teve AVC, está em coma, internada em Botucatu. Então é difícil para uma família. Ela já estava debilitada. E isso tudo é complicado, sabe, irmãos? Então, há tempo para todas as coisas. Há mais ou menos 20 anos atrás, eu tinha um sonho de trabalhar com carro. Eu estava cansado de trabalhar em pedreiro. Você está fazendo a mesma coisa, você desanima, né? Você quer mudar um pouco. Eu tive um problema muito sério de saúde. Eu queria, pastor, sabe, trabalhar com carro. Era um sonho, montar minha oficina e mudar totalmente de vida. Mas, há tempo para todas as coisas. Há uns 4 anos atrás, eu comecei um curso de funilaria artesanal. E eu vi na internet esse curso. Mas o meu cartão de crédito não dá para pagar. Mesmo estourando o meu limite. Não conseguia. Eu orei a Deus 6 meses. Falei, Senhor, eu preciso fazer esse curso, eu preciso aprender. E Deus não me deu dinheiro para fazer esse curso. Mas Deus mudou o curso, onde o professor conseguiu um financiamento. Então não só eu fui beneficiado, como muitos outros brasileiros, e talvez até alguma pessoa fora do Brasil, conseguiu fazer o curso, porque foi financiado em 24 parcelas. Glória a Deus. Você dava uma entrada e pagava 100 e pouco reais por mês. Então se tornou acessível. Às vezes aquele seu sonho que parece não tem como chegar, meu cartão não dá, eu não chego lá, é muito longe, eu não alcanço. Se lembre de uma coisa, irmãos, há tempo para todas as coisas. Esse fim de ano eu consegui, quer dizer, não deu certo terminar uma máquina que eu preciso para trabalhar com isso. O torneiro fez e a hora que eu fiquei muito feliz, terminou as matrizes. A hora que eu fui ligar a máquina para testar as matrizes, estourou uma solda. O eixo saiu, se deslocou. Eu não deu para testar no final do ano, mas vai ficar aparecendo aqui. Então, às vezes a gente é muito ansioso, mas Pedro disse para entregarmos, né, nossas ansiedades ao Senhor. Então eu não fiquei tão ansioso, porque eu sei que há tempo para todas as coisas. Que isso seja com você também, irmão, irmã, porque tudo tem um tempo para Deus. Às vezes seu sonho que está lá, alguns anos atrás, meio guardado na gaveta, né? Seu propósito de vida, seu projeto de vida, talvez está lá esquecido. Dorme tranquilo. Se estiver dentro do plano de Deus, ele vai se realizar. Mesmo que demore 20 anos, mesmo que demore mais, não importa. Porque há tempo para todas as coisas. Verdade. Então, irmãos, tenha fé. Sabe, eu sempre falo, minha esposa é testemunho, né? Às vezes a fé, pastor, vale mais que a oração. Porque você fica lá 2, 3, 4 horas de joelho orando, jejuando, mas você não acredita. Você não tem fé que Deus pode fazer. E aí, irmãos, como é que funciona? Vamos lembrar da mulher cananeia. Uma mulher sem conhecimento judaico. Mas ela ouviu falar que Jesus ia passar por lá. Ela tinha uma filha endemoniada. Ela sabia que Jesus era a solução. E era o tempo dela de buscar Jesus, porque não haveria outro tempo. Jesus não passaria de novo por lá, pela cidade dela. Era a única chance dela. E ela creu nisso, ela teve fé. E ela gritava: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E os apóstolos: Senhor, despede ela, Senhor. Ela está incomodando, está gritando aí, incomodando a gente, incomodando os outros na rua. Despede ela, manda ela embora. Jesus falou: não. Eu vim para aqueles que estão doentes. O médico é para aqueles que estão doentes. Jesus é a cura. Jesus é a solução. Para quem tem problema, tem que levar até Ele. E a conversa dela com Ele não foi muito agradável para ela, né? Falar: Senhor, me ajuda. Tem uma filha endemoniada lá em casa, Senhor.
Ela precisa de ti. Jesus. Mas Jesus diz a ela: não convém dar aos cães o que é dos filhos. Lembra? Glória. Mas ela é muito sábia. Uma mulher de muita fé, de muita garra. Ela responde: Senhor, os cachorrinhos têm as migalhas que caem da mesa dos donos, dos filhos. Glória a Deus. E Jesus diz a ela: mulher, nem em todo Israel eu vi tamanha fé. Seja feito conforme a tua vontade. Ela não jejuou, ela não orou meses, ela não fez campanha. Mas ela teve fé. E ela respondeu a Deus pela fé dela. Os cachorrinhos têm as migalhas que caem da mesa dos filhos, uma toalha furada. Naquele tempo não tinha mesa de vidro, né? Era mesa de madeira, ainda não tinha inventado o vidro. Então era furado, tinha frestas. E ela também disse a Jesus: Senhor, essa cura é uma migalha, o Senhor é Deus, o Senhor não é nada. E às vezes o que a gente pede para Deus, irmãos, não é nada, é uma migalhinha, um cisquinho. Mas temos que ter fé para receber esse cisquinho. Temos que ter fé para receber essa migalha. Temos que ter fé, irmãos. Glória a Deus. Jesus mesmo disse isso, né? Todo aquele que pedir e não duvidar em seu coração, já o recebereis. Então a fé, irmãos, é vamos falar assim, não vou falar dom, não é dom. É o que nos liga a receber a graça de Deus. É a fé. A fé. Temos que orar, temos que jejuar quando necessário, sim. Temos que fazer essa campanha? Às vezes temos, sim. Mas temos que primeiramente ter fé. Acreditar nesse Deus. Nesse Jesus que morreu por você numa cruz. Derramou todo o seu sangue na cruz por você. Para redimir os seus pecados, os meus pecados. E esse Jesus que é o dono da graça, que é o dono do cisco, que vai ser a sua bênção. Tenha essa fé e dorme tranquilo. Às vezes o amanhã, que vai ter a bênção, demora alguns anos. Mas dorme tranquilo. Não fique ansioso. Entregou na mão de Deus? Deixa lá, não precisa lá. Ah, Senhor, entreguei, não quero pegar de novo, porque o Senhor não está resolvendo nada. Deixa comigo, aí você resolve menos ainda. Porque perante Deus nós não somos nada. Pai. Não somos. Glória a Deus. Irmãos, eu não sei onde está escrito, mas dizem que nem uma folha seca cai de uma árvore sem a permissão de Deus. É isso, né, pastor? É bíblico, né? Então, nem uma folha seca, quando bate o vento, não cai, se Deus não permitir. Nem um fio de cabelo seu não cai, se Deus não permitir. Olha quando toma banho, cai os par dele, né? Mas Deus permitiu. O homem e a mulher não podem tornar um fio de cabelo branco permanente. Você pode pintar, enganar, mas as raízes vai continuar preta. Ou ao contrário, né? As raízes vão continuar brancas se você pinta de preto. Não é assim? Não pode, irmãos, porque nós somos limitados. E o tempo nosso também é limitado. A maioria de nós vai viver uns 100 anos, 100 e poucos. Isso não é muito tempo, às vezes. Não é, irmão. Se você comparar a eternidade, não é nada. Vamos lá, que esses 100 anos de nossa vida, que muitos de nós não vamos chegar nem lá, é como se você pegasse um punhado de água do mar, mas essa água vai escorrer entre seus dedos. Eu nem sei o que é isso, porque eu nunca fui no mar, mas vamos lá. Lá no Tietê, né? Vai lá, pega uma mão cheia d'água na torneira da nossa casa. Essa água, em 5 minutos, vai escorrer pelos nossos dedos. Só que o mar é a eternidade. E essa água que você segura na mão, que ela vai cair, é a sua vida. Então, perante a eternidade, o nosso tempo aqui é muito curto. É muito curto. Por isso que a gente não tem que dormir afobado, agoniado, preocupado. Dorme tranquilo, como está no louvor.
Deus está no controle de tudo. E há tempo para tudo, irmãos. Há tempo para tudo. Há tempo de colher, de plantar, tempo de bênção, tempo de paz. Mas às vezes é tempo de tribulação também. Às vezes é tempo de dificuldade. Às vezes é tempo de você ter que passar por alguma coisa difícil para que você cresça espiritualmente. Irmãos, eu sei que é difícil fases da vida da gente. Eu já tive fases difíceis na minha vida, como a maioria já teve, né? Acredito eu. A vida não é só um mar de rosas, não é só bênçãos, né? Cada um tem seus problemas, suas dificuldades, suas necessidades. Mas eu tenho certeza de uma coisa. Mesmo naquela hora, eu não sabendo, Deus estava comigo. Mesmo eu, às vezes, duvidando se Deus estava lá, porque a prova era demais. Parece que você saía dentro da baleia e caía na cova do leão. Mas você saía da cova do leão e entrava na fornalha. Era muita prova, era muita coisa. Sabe? E parece que não tinha jeito, não tinha saída. Mas era tempo de dificuldade. Era tempo de prova. Era tempo que eu tinha que passar por aquilo para que eu tivesse um crescimento espiritual. Esse dia um rapaz me ensinou uma coisa muito preciosa para mim que eu vou guardar pro resto da minha vida. Ele falou: João, eu não mudaria nada do meu passado. Quem daqui tem coragem para falar isso se tivesse a oportunidade de mudar seu passado? Nossa, antes dessa conversa eu mudaria 1000 coisas no meu passado. Mas entenda isso. Ele falou: se eu mudasse o meu passado, hoje eu não estaria aqui tendo essa conversa com você. Se eu mudasse o meu passado, talvez meus filhos não existissem. Se eu mudasse o meu passado, talvez eu não estaria vivo hoje. Eu poderia ter pegado o caminho errado, ter me tornado traficante, bandido e ter sido morto. Eu poderia ter tomado tanto rumo diferente na minha vida que hoje eu não estaria aqui e não teria a minha família. Isso me ensinou muito, sabe, irmão? E foi esse ano passado, não faz tempo não. E eu comecei a refletir sobre isso. É uma pessoa que não vai na igreja, que não é tão temente a Deus, que deu uma grande lição de vida para mim. Porque se você mudasse lá atrás, há 5, 10, 15, 20, 30, 40 anos atrás, alguma coisa na sua vida, talvez você não estaria aqui hoje. Verdade. Talvez você não teria buscado a Deus quando você buscou. Talvez você não teria tido o encontro com Jesus que você teve. Então, sabe, às vezes a gente sonha: nossa, se eu pudesse voltar atrás, eu não faria tal coisa. Quantas vezes pensamos nisso, né? Verdade. Então, irmãos, não é voltar atrás, é daqui para frente. Sabe, na época de Jesus, se encontrasse alguém adultério, era apedrejado, morria, era pena de morte. Como existe pena de morte em alguns países, lá em Israel também existia. Mas quando encontraram a mulher adúltera, vamos levar para Jesus. Se ele é condenar, ele é contra o que ele está pregando. Se ele liberar ela, ele é contra a lei de Moisés, ele joga na cadeia. Simples assim, agora ele pega Jesus de jeito. Não foi assim que está na Bíblia? Não com essas palavras, mas foi isso. Então fizeram essa armadilha para tentar colocar Jesus no muro, alto, sem fim, sem saída. Mas Jesus é Deus, conhece os corações daqueles que estão ali. Jesus, escrevendo na areia, ele disse-lhe tudo simplesmente com uma pergunta: aquele que não tiver pecado, atire a primeira pedra. Irmãos, isso que eu vou falar não é bíblico, é meu, tá? Que tipo de pecado vocês acham que Jesus falou para aquelas pessoas naquele momento? Pecado comum ou pecado de adultério? O tema era adultério. O crime era adultério. A condenação era pelo adultério. Para mim, Jesus falou isso porque aqueles que estavam acusando aquela mulher também tinham amantes. Entendeu? Aí pesou, porque fala: se eu tirar a primeira pedra, Jesus vai falar que eu também tenho, eu também vou morrer apedrejado.
Aí, opa, eu não. Colocou a pedrinha dele lá no chão. O outro eu para um e eu para o outro. Opa, se eu tirar a primeira pedra, se Jesus revelar que eu também tenho, todo mundo acredita, também vai ser apedrejado. Põe a pedrinha dele e seu de fininho. De repente, nem os discípulos ficou lá. Porque Jesus também ensinou na lei da graça. Aquele que lançar no olhar de adultério a uma mulher ou a um homem, nos dias de hoje, né, ou a mulher ou o homem, já cometeu adultério em seu coração. Quem pode dizer que nunca adulterou depois desse ensinamento do Sermão da Montanha? Porque também está escrito: todos fomos destituídos da glória de Deus. Então, nós não somos dignos da salvação. Mas Jesus, na sua misericórdia, também nos ensina que nós somos salvos pela graça. É dom de Deus, não é mérito humano. Nós não merecemos. Não somos dignos, não somos. Somos pecadores. Por pensamentos, às vezes por palavras, às vezes por atitudes. Mas nós somos pecadores. Não somos dignos da salvação. Mas é o sangue de Jesus na cruz que nos comprou para a salvação, para o perdão dos nossos pecados. É pelo sangue dele que você e eu vai ser salvo. É pela graça de Deus. Para que ninguém de nós se glorie, porque se a gente fosse salvo porque fazemos as obras, ou porque pagamos dízimo, ou porque pregamos, ou porque profetizamos, ou porque colocamos a mão e a pessoa é curada, se fosse por isso, nós teríamos orgulho. E quem tem orgulho é do demônio, não é de Deus. O orgulho não é de Deus. Irmãos, eu aprendi uma coisa, que quando o inimigo não consegue nos derrubar, nos levar para baixo, ele quer nos levantar para cima. Que a soberba e o orgulho sobe em nós. Às vezes a gente pensa: eu sou melhor que aquele pregador, eu prego mais bonito. Eu sou melhor que o pastor, porque eu falo mais bem que ele, o povo dá mais glória quando eu falo que quando o pastor fala, eu sou melhor que ele. Isso é orgulho, não se engana, irmãos. Verdade. Ninguém tem que ser gloriado. Ninguém tem que ser elevado. Jesus serviu, lavou os pés dos seus discípulos. Jesus foi um grande exemplo. Irmãos, tudo que está no Evangelho. Eu amo a palavra de Deus, de Gênesis a Apocalipse, mas em especial o Evangelho. O Evangelho fala do Criador. Que Jesus estava lá. Jesus é o Criador também. Jesus é Deus. Os Evangelhos, irmãos, é muito profundo. Toda a doutrina que tem hoje no nosso meio. Não vou falar no mundo não, no nosso meio, dentro das igrejas. Nem todas estão vinculadas ao Evangelho do Senhor. Então prestem atenção, cuidado. Tem muita doutrina falsa, muita doutrina vã dentro das igrejas. Temos que estar alinhado com a palavra de Deus, com a Bíblia. Então não vamos acreditar em determinada doutrina porque foi o pastor fulano de tal que pregou. Que foi aquele pregador famoso. Não, vai na sua casa, irmão, leia, pede sabedoria a Deus. Deus vai te dar sabedoria com o entendimento da palavra. Estude, aprenda, conheça. Vamos deixar de ser preguiçoso. Vamos esse 2024 estudar mais a palavra, conhecer mais da palavra, entender a palavra, entender os conceitos de Deus, entender porque está tendo muita falsa dentro da igreja, muita pregação falsa, muita filosofia falsa, muita doutrina falsa que não é de Deus. O anticristo já está pregando, já está falando, já está enganando muitas pessoas. Então cuidado. Vamos crer no que realmente tem procedimento bíblico. E eles falam essas coisas falsas em cima da própria Bíblia. Eles usam a Bíblia em determinados versículos. Jesus disse: se possível, enganarão até os escolhidos. Guardai-vos os falsos profetas. São disfarçados de lobos, mas... aliás, são disfarçados de ovelhas. Verdade. Mas no fundo são lobos arrebatadores. Se você quer saber o que é um lobo arrebatador, assista o que é uma matilha de lobo, a organização que eles
Quando eles vão atacar a sua presa, como que eles fazem? Um lobo não vai sozinho. Ele vai no mais fraco. E a matilha de lobo é tão organizada que quando vem um predador aqui, acima do lobo, para matar o lobo, eles protegem primeiro os idosos e os filhotes. Eles morrem pelo idoso e pelo filhote, porque eles sabem que será o primeiro a ser atacado. Então eles são organizados. E os demônios são comparados a eles. Verdade. Então cuidado com o tipo de espírito que a gente está lutando. Eles são especialistas. Eles têm milhares de anos de experiência. Então cuidado. Né? Não é contra homens de carne e sangue que temos que lutar, mas contra o principado, contra as potestades, contra o príncipe deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal, espalhadas em algumas versões nos lugares celestiais, em outros espalhadas no ar. Então, onde está o espírito da maldade? Em todo lugar. Em todo lugar. Não adianta achar que ele não está. Mas onde está o espírito de Deus? Em todo lugar. Onde está a força do Espírito Santo? No seu coração, na sua alma, dentro de você, porque você é templo do Espírito Santo de Deus. Você é templo onde habita Deus. Então não tem que ter medo de força nenhuma, não tem que ter medo de nada, porque Deus é o Criador, o Espírito de Deus está com você. Dentro de você tem o DNA de Deus. Dentro de você tem a energia de Deus, a força de Deus. Deus não dá nenhuma tentação que ultrapasse a sua força humana. Mesmo sem a força do Espírito Santo, humanamente você vence qualquer tentação. Verdade. Isso é Bíblia. É só a gente ler. Acho que meu tempo está acabando, né, irmãos? E fique gravado o seguinte. Pode dormir tranquilo. Confie em Deus. Tenha fé como a mulher de Cananeia. E se lembre, a fé dela era maior que a de Pedro. Olha que Pedro foi o único que andou sobre as águas. Senhor, me manda de encontro contigo, Senhor. Se é o Senhor, venha, Pedro. E às vezes a gente questiona, né? Se Jesus não tivesse estendido a mão, pegado Pedro, ele teria morrido afogado. A gente não pensa nisso. Mas esse mesmo Pedro, depois que Jesus ressuscitou, tirou a roupa e mergulhou no encontro de Jesus que estava assando os peixes. Ele não ia morrer afogado. Ele era especialista em nadar, ele era pescador. Mas por que ele pediu socorro para Jesus? Ele não ia morrer afogado. Ele sabia nadar. Mas mesmo assim, ele pediu, a hora que ele afundou, ele pediu socorro. Não é estranho? Alguém sabe nadar, pedir socorro porque está afundando na água. Ele devia estar afundando e falou, agora eu vou nadando para o barco. Gente, fica tranquilo, é Jesus mesmo, eu vi ele. Pode ficar tranquilo e entrar no barco e pô, não poderia ter sido assim? Mas não, ele teve o medo. O medo. Ele estava lá tranquilão, andando sobre as águas, de repente, o vento balançou, ele deu uma olhadinha para a onda e ele começou a afundar na água. Ele nem lembrou que ele sabia nadar. Ele esqueceu desse detalhe. Senhor, socorro, estou afundando. Glória. Gente, isso é maravilhoso, porque sem Jesus nós não somos nada. Mesmo você achando que você pode fazer tal coisa, sendo especialista, sem Jesus você não pode. Pede socorro para Jesus, entra no seu quarto, fala com Ele, ora, entrega para Ele seus problemas, também entrega as suas bênçãos para Ele, suas coisas boas, suas vidas boas. Entrega esse ano de 2024 na mão de Jesus e creia, tenha fé como a mulher de Cananeia, que vai ser um ano maravilhoso na sua vida e na vida da sua família, porque Jesus quer isso para você. Tem o melhor para você, mas você tem que crer nisso, amém? Agradeço a oportunidade, as palmas são para o Senhor.